Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Todos nós estamos sob o impacto da tragédia que ocorre no litoral norte do estado de São Paulo, com muitas mortes, muitos deslizamentos, muita gente desabrigada, que parece ser coisa da natureza. Não é. E há maneiras de enfrentar essa crise. Existiu, durante alguns anos, um trabalho feito por um instituto muito renomado, o Instituto Polis, sobre o litoral sustentável. Como enfrentar no território do litoral norte as desigualdades, os problemas, os riscos que ele está sofrendo hoje. Para tratar dessa questão e apresentar para vocês esse projeto, que é um projeto que pode resolver a crise do litoral norte a médio prazo, né? Nós estamos trazendo para vocês dois diretores do Instituto Polis que eu quero apresentar agora. Quero apresentar para vocês a Margarete Uemura. Ela é arquiteta, é urbanista, tem mestrado na PUC de Campinas sobre o tema das estruturas ambientais e urbanas, com especialização em desenho e gestão do território municipal. Trabalhou durante anos nas administrações públicas, em consultorias que envolvem análise do território e urbanismo. Foi professora do projeto Planejamento Urbano na Universidade Bandeirantes e é professora no curso de Economia Urbana da PUC São Paulo, do COGEAI. Ela coordenou, pelo Instituto Polis, o programa Moradia Central, que analisa e discute o acesso à moradia para baixa renda nos centros das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belém. Foi consultora da Unesco, consultora de instituições públicas e privadas e atualmente é diretora e coordenadora de urbanismo do Instituto Polis. Margarete Uemura, Mate, um prazer estar com você de novo aqui. Muito bom contar com a sua participação. Quero apresentar também para vocês uma pessoa que já veio várias vezes no nosso programa e para nós é uma satisfação poder contar de novo com ele, o Henrique Frota. O Henrique Frota é advogado e urbanista. Ele é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo, foi professor universitário, é membro fundador do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, foi diretor administrativo e secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, atualmente é diretor executivo do Instituto Polis e é diretor da ABONG, da Associação Brasileira de ONGs, também assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Muito obrigado também, Henrique, por estar com a gente. Como vocês veem, são duas pessoas especializadas na área que podem nos dar opiniões muito qualificadas sobre o que está acontecendo no litoral norte, se era possível evitar isso e como nós podemos olhar daqui para frente políticas que possam superar esses limites, essas tragédias e trazer para a população do litoral de São Paulo uma vida mais digna, uma vida mais segura, uma vida mais plena no sentido de que as políticas públicas venham a atender suas efetivas necessidades. Eu não acho que a gente deve se aprofundar nas causas, mas nós não podemos deixar de tocar nessa questão, né? Então, eu queria começar pedindo a Mate que nos dê um olhar sobre o que aconteceu, que crise é essa, por que ela está aí? Primeiro, muito obrigada, Silvio, pelo convite, por esse espaço aqui no Le Monde para a gente fazer esse debate tão importante. A imprensa, né, e todos os meios de comunicação colocam como uma tragédia, né, o que aconteceu. E, de fato, é uma tragédia, mas é uma tragédia previsível. Ou seja, a gente tem um histórico de ocupação na área do litoral norte, ocupação nas áreas do morro,
que já vem ocorrendo há muitos anos e ela vem ampliando essa ocupação vem sendo ampliada em áreas cada vez mais precárias e cada vez mais frágeis, né? Nós temos um percentual muito grande no município de São Sebastião, 70% da área é de proteção ambiental, né? É uma área que não deveria ser ocupada. No entanto, nós temos um outro dado, que é o dado da população que mora em habitação precária, né? E que é muito alto e que vem se ampliando ao longo dos anos. Aliado a isso, nós temos essas ocorrências de chuvas desde 2009, que vem se ampliando a cada ano, demonstrando essa intensidade nesse curto prazo de tempo. Ou seja, nós temos um conjunto de elementos que deveriam ser trabalhados deveriam ser trabalhados com políticas públicas adequadas durante todas essas décadas que se passaram, para que não houvesse essas ocorrências tão trágicas no período de chuvas. Então, esse é a falta de políticas públicas é uma das tragédias que a gente presencia aqui no Brasil, e o município aqui de São Sebastião e o litoral de São Paulo não é uma exceção, né? A falta de políticas públicas e também essa dominância do mercado imobiliário ditando regras de uso e ocupação do solo. Muito bom. Já já nós vamos entrar no sentido positivo, vamos dizer assim, de um trabalho que vocês desenvolveram no projeto Litoral Sustentável. Mas eu queria chegar para o Henrique e perguntar ao Henrique. Os dados estão mostrando que tem 10 milhões de pessoas que estão morando em 40 mil áreas de risco nas cidades brasileiras, né? Isso não pode acontecer sem que o poder público perceba. O que acontece? Nós estamos vendo loteamentos clandestinos, sem fiscalização. O que é, hein? Olha, Silvio, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite de contribuir aqui com os debates do Le Monde Diplomatique. Esses números, né, que apontam essa quantidade gigantesca de pessoas vivendo em situações de risco e vulnerabilidade socioambiental, eu diria que ainda são números defasados. Muitos dos municípios não têm registros muito bons ou mais eficientes sobre a situação do conjunto da sua população. E a gente também tem que considerar, Silvio, a defasagem do censo demográfico. Nós ainda não temos os dados do censo de 2000, que foi adiado por 2 anos, ainda está sendo realizada a coleta de dados desse censo. Então, muitos dos dados, eles se referem a uma década atrás, quando o retrato era outro. Hoje nós temos novas circunstâncias de risco, né, nos territórios dos municípios brasileiros, não só riscos de deslizamentos, como esses que nós vimos nesse último episódio na região litorânea de São Paulo, mas riscos de inundações, de alagamentos, enchentes, como temos visto também nesses últimos anos com maior intensidade. Então, eu diria que existe, né, uma dificuldade, inclusive, de identificar a realidade das famílias e o tamanho do problema real. Ainda assim, esse número já é absurdamente avassalador, né? Você falar em milhões de pessoas vivendo em circunstâncias de risco no país, ainda que seja um número subdimensionado, mas ele, por si só, já é um número avassalador. E o que acontece não é a falta de percepção do poder público sobre essas circunstâncias. O que acontece é que, na maioria das vezes, no âmbito dos governos locais, existe uma conjugação das forças do poder político com o poder econômico, especialmente o poder econômico que movimenta o mercado imobiliário. E, portanto, não existe direcionamento de recursos públicos para a democratização do solo nas cidades brasileiras, porque democratizar o solo nas cidades brasileiras significa comprar a briga com os proprietários de terra, em geral famílias poderosas ou empresas poderosas. Então, na verdade, não é necessariamente um problema técnico, né?
que também está presente nesse cenário, né? Existem muitas deficiências técnicas, mas não necessariamente esse é o nó da questão. O grande nó da questão continua sendo o velho problema fundiário brasileiro da concentração de terras e o poder que esses grupos têm de influenciar nos governos locais, nos governos regionais no Brasil. Então, existe aí, de fato, um acúmulo, né, de relações nessas esferas de poder que impede com que essa população mais vulnerável, que vive em favelas, em palafitas, em barrancos, em áreas de risco, consiga ser satisfatoriamente atendida do ponto de vista da moradia adequada e bem localizada. Mas, Mati, o que a prefeitura pode fazer? Porque se não tem verba para habitação popular e tem gente demais, na verdade, eles estão fechando os olhos para a ocupação das encostas, não é isso? Dos vales de rio. É deliberado da prefeitura essa omissão? Silvio, a prefeitura ela tem a obrigação constitucional de fazer o planejamento urbano do solo, né? Ou seja, regrar o uso e ocupação do solo urbano. Né? Isso é uma atribuição municipal. Isso já seria um mínimo que a prefeitura deveria fazer para regular o uso do espaço. Ou seja, você permitir que toda a área que foi primeiramente ocupada pelos moradores originais, que era a beira do mar, né? Ser totalmente hoje ocupada por condomínios de alta renda, valorizadíssimos, que valorizou a terra urbana, né? E a terra é uma mercadoria, né? Fez com que essas famílias fossem sendo deslocadas para a área dos morros e não tendo nenhum tipo de medida da prefeitura, e aí sim é uma deliberação da prefeitura, de não reservar terra urbana em áreas bem localizadas, com infraestrutura, na parte litorânea, por exemplo, no caso de São Sebastião e de todo o litoral do estado de São Paulo. Então, existe sim uma falta de recursos, como você mesmo lembrou, né, Silvio? As prefeituras têm poucos recursos, mas no caso de São Sebastião nem é tanto esse problema. Eles arrecadam IPTU e tem um valor de IPTU alto, ou seja, existe uma arrecadação possível de que esse recurso seja destinado a atendimento, por exemplo, de área de risco, a medidas de prevenção, a construção de unidades habitacionais, a uma política urbana, ambiental e territorial. Quer dizer, existe a possibilidade. E também não vamos tirar aqui a responsabilidade do governo do Estado e do governo federal, claro, né? Então, existe a possibilidade ainda de recursos do governo do Estado e empreendimentos do governo do Estado serem realizados nos municípios e a captação ou a transferência de recursos do governo federal para políticas urbanas, né? E aí é importante dizer que não faltam diagnósticos, né, como lembrou o Henrique, do conhecimento do problema. A gente pode ter uma defasagem de informação que temos por conta do censo, como lembrou, da falta de ter um censo realizado há décadas. Então, temos sim uma informação defasada, mas temos uma realidade no município que o gestor acompanha diariamente, cotidianamente, né? Então, portanto, ele sabe quais são os riscos iminentes que estão no seu município e quais deveriam ser os investimentos prioritários. Realmente há uma escolha do gestor municipal e do gestor estadual de onde investir os seus recursos. Então vamos para o sentido mais positivo da nossa conversa, né? O Instituto Polis fez um projeto nominado Litoral Sustentável. Atuou lá nessa área que foi
foco da tragédia hoje, né, naqueles municípios do litoral norte de São Paulo, né, durante anos. Né? Henrique, que projeto é esse Litoral Sustentável? Para que ele foi construído? Silvio, esse projeto ele teve uma duração de pouco mais de 6 anos. O Instituto Polis trabalhou com 13 municípios do litoral de São Paulo, então isso englobou todos os municípios do litoral norte, especialmente esses, né, que foram mais afetados com as chuvas dessa última semana, mas também todos os municípios da Baixada Santista, da região metropolitana, e também municípios do litoral sul. Foram quase todos, né? O total foram 13 municípios com os quais trabalhamos, e isso dá quase todos os municípios litorâneos do estado de São Paulo. E esse projeto ele foi muito interessante porque ele promoveu o fortalecimento das redes locais entre distintos atores que atuam nos territórios. Movimentos sociais, movimentos comunitários, organizações sem fins lucrativos que atuam na região, os governos locais, os outros entes federativos, né, ou autarquias públicas, né, como o próprio IBAMA, como a CETESB, né, do estado de São Paulo. E a ideia desse projeto, na sua primeira fase, foi realizar um diagnóstico de cada um dos municípios de maneira participativa, com esses atores sociais, e promover também o desenvolvimento do que nós chamamos das agendas para cada um dos municípios e uma espécie de uma agenda regional de desenvolvimento. E a perspectiva do desenvolvimento dessas agendas não é aquela perspectiva desenvolvimentista, extrativista, não é, do território. Era uma perspectiva de um desenvolvimento social, cultural e com, obviamente, toda uma responsabilidade ambiental e territorial, olhando para as necessidades de cada um desses municípios. Então, essa primeira fase, por si só, ela já produziu uma série de dados, informações, mapas georreferenciados. Inclusive, esse acervo ele foi publicizado, né, pelas vias do Instituto Polis. O projeto tinha um site próprio, hoje está internalizado dentro do nosso acervo no site do Instituto Polis, e muito desse material foi compartilhado diretamente com os municípios, com cada um dos 13 municípios, por meio das oficinas, por meio de liberação do acesso de dados aos gestores públicos, envio das agendas de desenvolvimento, envio dos diagnósticos. Em algumas circunstâncias, Silvio, nós produzimos uma cartografia que nem mesmo o município possuía no seu banco de dados. Então, isso também serve para desenvolver políticas públicas territoriais. E na segunda etapa desse projeto, né, que nós denominamos Observatório Litoral Sustentável, nós pegamos essas agendas que foram construídas de maneira participativa e passamos a monitorar como os recursos públicos, não só dos governos locais, mas também recursos públicos de compensações ambientais, né, de empreendimentos de impacto ambiental na região, estavam sendo revertidos para a comunidade ou não. Então, criamos mesas de diálogo entre universidades, poder público, nas diversas esferas, a comunidade, distintos atores, para pactuar também, inclusive, o progresso das políticas públicas e desse investimento. Então, foi todo um processo que começou desde um diagnóstico participativo, elaboração de propostas de desenvolvimento social, territorial, sustentável para a região, para cada um dos municípios, mas também depois o estabelecimento de mesas de diálogo, de pactuação, de interlocução entre esses distintos atores. Tudo isso aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, né? O projeto foi até final de 2014, começo de 2015, e como a Margarete coloca, embora um ou outro dado possa estar defasado, mas tudo que nós construímos em termos de diagnóstico e de agenda propositiva permanece bastante atual, né? Porque ali ele expressou as demandas do território, as demandas da população, e boa parte delas continuam atuais na medida em que muitas não foram implementadas, os problemas persistem naquela região. Tá. Margarete, por que é regional? Por que não é só um município? Qual é a diferença? Quer dizer, esse litoral sustentável resolveu trabalhar com 13 cidades e qual é a razão dessa escolha? É muito importante essa sua pergunta, Silvio, porque, em geral,
né? Você trabalha com... Você, que eu digo, os municípios trabalham só olhando a sua localização, né? E, às vezes, realizando atuações que elas não são combinadas e coordenadas com os municípios que estão conurbados, ou seja, municípios contíguos, né? E no caso do litoral, e lembrando que essa divisão municipal é uma divisão administrativa, não é uma divisão territorial. Então, por vezes, né, bacias hidrográficas e questões ambientais, ou mesmo questões urbanas, né, todas elas estão conectadas. Por isso que o estudo ele é regional, né? E no diagnóstico que foi feito para o litoral sustentável, ele fez, então, um diagnóstico que olha a faixa litorânea, né, como um território, e essas ações que foram definidas por município levavam em consideração uma análise regional. Então, quando o programa, o projeto Litoral Sustentável, divide em eixos de atuação, ele segue esses eixos de atuação para todos os municípios. E é importante lembrar que o eixo de atuação da organização socioterritorial era muito completa, Silvio. Eu retomei aqui, por conta dos últimos episódios, eu retomei aqui o conteúdo das ações, e você tem ações, eu vou falar muito rapidamente para não tomar tempo. Meio ambiente e território, ocupação urbana e regulação urbanística, dinâmica imobiliária, precariedade habitacional e regularização fundiária, saneamento ambiental, mobilidade, segurança pública, cultura, saúde, segurança alimentar e nutricional. Tudo isso embalado num eixo 3, que era de gestão pública e financiamento, gestão democrática, como lembrou o Henrique, né, por conta de pensar uma agenda de implementação e um observatório que faria o monitoramento dessas ações. Então, era olhar o local com o gestor municipal, olhar o conjunto entre gestores municipais, entidades, movimentos, associações, né, e para o governo do estado também poder ter sua agenda de atuação e conseguir fazer captação de recurso de modo coordenado, né? Então, a partir disso, poderiam ser feitos diversos arranjos, né? Nós experimentamos o consórcio do APC, né? Que foi um grande exemplo, né? Há décadas atrás continua tendo seu funcionamento, mas que coordenou ações na Avenida do Estado importantes para o sistema de drenagem. Então, acho que assim, a ideia era, a partir desse diagnóstico e a partir dessas informações, essas ações serem coordenadas, né, e ter um observatório que monitorasse, porque nenhuma política urbana tem monitoramento e avaliação. Então, isso também era uma proposta do projeto Litoral Sustentável. Tá. Eu tenho feito umas discussões sobre a questão do litoral norte e estão surgindo ideias, por exemplo, por que não tem um corpo de bombeiros regional mais fortalecido? Por que não tem uma política de defesa civil integrada, né? Por que não tem verba mais regional, vamos dizer assim, para enfrentar esses problemas, esses desastres já são previsíveis? Ou seja, é possível juntar esforços? Eu ouvi falar, por exemplo, numa destinação de resíduos sólidos que podia ser planejada em conjunto. Quer dizer, eu queria entender concretamente o que significa trabalhar uma região com vários municípios. Hein, Henrique? Olha, os arranjos são vários e nós temos experiências na área de mobilidade, por exemplo, no Brasil, Silvio, na área de gestão de resíduos, com implantação de aterros sanitários, por meio de consórcios. Alguns municípios em outros estados se consorciaram na área da saúde. Então, hoje a legislação brasileira permite que o município ele não precisa ficar sozinho
desenvolvendo a política pública, como disse a Margarete, circunscrito a um limite do seu território, que é um limite administrativo, mas que nós sabemos as dinâmicas sociais, as dinâmicas econômicas, as dinâmicas ambientais e as climáticas, né, o que esses eventos mais drásticos evidenciam, nenhuma dessas dinâmicas ela se interrompe quando acaba o limite administrativo do município. Então, hoje, a legislação brasileira, ela, seja no âmbito da gestão dos recursos hídricos, seja no âmbito da gestão dos resíduos sólidos, seja até no âmbito da gestão do planejamento do território, veja o Estatuto da Metrópole também, vai criando as possibilidades de arranjo, de consorciamento e de uma atuação cooperada entre os diversos entes. E ainda que não houvesse legislações com essas arquiteturas jurídicas e com desenhos de consórcio, é importante lembrar que a própria Constituição de 88, né, na sua origem, já estabeleceu que essas competências elas são partilhadas entre os entes federativos, entre União, Estados e municípios. Ainda que caiba ao município o ordenamento do seu território, mas, por exemplo, no que pese às questões ambientais, as políticas habitacionais, a políticas ambientais, como de resíduos, esse planejamento e essa gestão, eles são compartilhados entre os diversos entes. Então, os acordos cooperativos são inúmeros. Nesse caso do litoral especificamente, um arranjo, não é, de prevenção, adaptação e resposta rápida diante desses desastres, porque nós temos que lembrar, não é simplesmente um problema de atendimento emergencial. Nós estamos falando de circunstâncias que vão se tornar cada vez mais frequentes. O atendimento emergencial às vítimas é super importante e prioritário nesse momento, mas ele por si só não resolve a questão. É importante termos também uma política que consiga se desenvolver a partir de iniciativas de prevenção e de adaptação. Então, um arranjo que envolva defesa civil, corpo de bombeiros, assistência social, departamentos ou secretarias de habitação, no nível municipal e no nível estadual, são extremamente importantes. Então, isso é muito possível de ser realizado, e eu diria que, além de termos os equipamentos, né, como termos o corpo de bombeiros ou termos servidores da defesa civil na região, é importante também desenvolver um programa robusto de trabalho comunitário. Boa parte dos desastres, os efeitos negativos sobre a vida das pessoas pode ser minimizado se houver planos, né, de contenção, ou planos de prevenção, ou até mesmo os planos emergenciais desenvolvidos com a comunidade, porque não adianta ter sirene, né, instalada como o governador do estado de São Paulo vem anunciando, e que é uma medida importante, a sirene, porque nós sabemos que muitas vezes se perde sinal de celular, as pessoas não vão conseguir receber o alerta por WhatsApp ou pelo SMS, então a sirene na comunidade como um mecanismo de alerta é importante. Petrópolis tem, e outros municípios que já passam por situações semelhantes têm, né, essa metodologia de instalar sirenes nas comunidades, mas não adianta ter uma sirene se a população não sabe o que fazer na hora que a sirene toca. Para onde vai? Como que eu me protejo? Eu tenho que evacuar a minha região ou não? Qual é o ponto, né, a via de evacuação? Então, esse plano com as comunidades, ele também é um investimento fundamental diante desse cenário que nós vamos ver com mais frequência. Margarete, como é que você viu durante esse trabalho de 6 anos a relação com as câmaras municipais, por exemplo, né? Elas se abriram para debater os problemas das cidades, elas se somaram na busca de uma solução, ou elas têm aquele meio tradicional de representação do mercado imobiliário que não permite a eles se mover nessa direção da defesa dos direitos, hein? Olha, infelizmente, a gente não tem quadros favoráveis, né? Não teve e continua não tendo quadros favoráveis nas câmaras municipais, né? A gente, enquanto cidadão, tem que dar mais importância a essa eleição desses representantes legislativos, né? Porque, por fim, eles votam essas regulações urbanas, principalmente leis de uso e ocupação do solo, zoneamento,
e que se traduzem nesse modelo que a gente tem, que é esse modelo excludente, né, Silvia? Ou seja, em alguns casos, né, até temos boas legislações municipais com integração da população, integração no sentido de inclusão, né, da população, uso dos instrumentos urbanísticos, um regramento mais apropriado, mas quando chega na Câmara, isso tudo é revertido para atender interesses de um mercado imobiliário, né, que tem, de fato, dirigido a ocupação no Brasil. Isso não estou falando nem do litoral, né? A gente vê o quanto está sendo prejudicial a essa ocupação do mercado imobiliário e desses modelos, né, de condomínio ou mesmo de verticalização. Eu vou só fazer um parênteses aqui. O governador anunciou, eu quero adensar a região para atender o maior número de famílias. Né? Adensar, não. Verticalizar. Vamos também fazer uma distinção que adensamento não é verticalização. Claro que é uma região um pouco densa, mas não é a verticalização, tem que se entender esse território para ter um uso e ocupação sustentável, né? E algumas medidas, as medidas deveriam estar vinculadas a um planejamento urbano e não a um atendimento emergencial. Hoje nós temos integradamente trabalhando governo do estado, município e governo federal. Isso deveria acontecer sistematicamente, né? A integração dos entes federativos para atuar na política urbana deveria ser sistemática. E aí há uma preocupação que a gente vê aí de aproveitar essa situação que está aí colocada e remover famílias e não dar solução a elas, solução adequada à moradia dessas famílias, né? Uma coisa é uma evacuação por conta da emergência, como citou o Henrique, né? E ter medidas adequadas para essa evacuação ocorrer com eficiência, né? Outra coisa é a retirada, é utilizar esse episódio para remover famílias e não dar atendimento adequado, porque elas vão se deslocar para lugares piores do que elas estão hoje. Então, essa construção de uma política integrada, de uma política urbana, habitacional, social, ambiental, é muito importante para que a gente tenha, de fato, um território menos excludente. Uhum. Então, eu tenho ouvido também que a solução para isso é criar um programa de habitação popular, mas que seja localizado num território nobre, vamos dizer assim, que tenha infraestrutura, que seja perto de tudo, né, e que possa abrigar todo aquele conjunto de trabalhadores que são os prestadores de serviço hoje, para esses condomínios fechados, para esse comércio que gira em torno do turismo, né? Mas acontece que parece que as prefeituras não querem botar habitação popular em áreas nobres dos municípios. Henrique, isso tem solução ou vai ficar assim mesmo? Silvio, eu diria que esse é o nó histórico do planejamento urbano no Brasil, né? Que é a localização da moradia da população mais pobre e que não consegue acessar pelas vias do mercado terra urbana próximo do trabalho, próximo do centro de lazer, próximo do centro de cultura, próximo da educação, né? Onde, de fato, a cidade tem melhor infraestrutura, onde tem melhor mobilidade. Isso nós estamos vendo nas cidades do litoral de São Paulo, diante dessa circunstância, mas é a história recorrente de todas as cidades brasileiras, né? O processo de urbanização no Brasil pode ser contado a partir dessa ótica de exclusão socioterritorial. Porque, na medida em que a terra é encarada como uma mercadoria, como bem lembrou a Margarete, o seu acesso pressupõe poder econômico. Ou
para quem não tem esse poder econômico, a intervenção do poder público por meio de políticas habitacionais, né, para habitação de interesse social. Acontece que o poder público, ele age, né, na regulação do território, muitas vezes também atendendo a interesses que não são apenas da população mais necessitada e mais vulnerável. Ele também quer atender os interesses da população de classe alta, né, média e alta. Então, nesse caso do litoral, por exemplo, já alguns municípios já estão buscando terrenos para construir conjuntos habitacionais, né, em áreas valorizadas, bem localizadas, e não é simplesmente o município que se nega a fazer. A população residente ali, nos conjuntos fechados de alto padrão, já começa a se insurgir porque não quer pobre ao seu lado. Então, eu me lembro muito, né, nessa circunstância, do padre Júlio Lancelotti, que lembra que a nossa sociedade tem fobia de pessoas pobres. Não quer pessoas pobres, não quer pessoas negras, ela quer extrair os serviços dessas pessoas, porque elas são as empregadas domésticas, elas são porteiros dos condomínios, elas são zeladoras, elas são entregadoras de serviço de entrega, mas não quer essas pessoas morando perto de si. Então, essa visão, né, ainda colonial, ainda racista, extremamente arraigada da elite das cidades brasileiras, é um componente que pressiona também o poder público a não enfrentar a democratização do acesso da terra. Eu não diria que é uma situação sem solução. Os mecanismos jurídicos existem, desde a Constituição de 88, pelo menos. O município é dotado de uma série de ferramentas que ele pode se valer na sua legislação, plano diretor, lei de uso e ocupação do solo. Então, as soluções estão dadas, seja no Estatuto da Cidade, seja em outras leis, né, de caráter nacional ou municipal. Entretanto, a questão é, os municípios enfrentarão, em nome da maioria da população mais necessitada, enfrentarão o interesse de uma minoria da elite socioeconômica daquele município? Essa é a grande pergunta, e a gente pode contar, como eu disse, a história da urbanização brasileira a partir dessa pergunta. Historicamente, os municípios não enfrentaram, salvo raras exceções, né, bastante importantes, mas, historicamente, as gestões municipais não enfrentaram esses interesses. Margarete, o litoral sustentável tem condições de reforçar essa posição de defesa de direitos, ou ele não tem espaço nessa conjuntura política? Não, eu acho que o litoral sustentável tem toda a condição de produzir elementos e produzir propostas conjuntamente, né, como foi feito o processo anterior, para enfrentamento do que ocorreu e do que está por vir, né? Porque eu acho que assim, a gente sempre está discutindo, né, olhando o presente, mas pensando quais são as consequências do que temos hoje para o futuro, né? Então, um trabalho continuado, né, de todos esses elementos que já foram discutidos num processo em 2011 a 2014, 15 a 16, né? Quer dizer, essa continuidade, essa retomada agregando novos diagnósticos, novos elementos, e pensando a construção de programas e políticas públicas que atendam ou olhem para esses dados é muito importante, né? A gente tem aí uma perspectiva que a gente espera que seja muito positiva, de revisão de um programa habitacional federal, né? E toda a proposição de técnicos, de entidades, de movimentos sociais, é que o programa federal não cometa os erros que foram cometidos no programa vigente, né? No caso do Minha Casa Minha Vida, que foi um programa de grande porte, né? Todo o debate que está ocorrendo agora é para que a discussão sobre a terra urbana, sobre o valor da terra urbana, a discussão sobre, portanto, da localização desses empreendimentos,
do porte desses empreendimentos e da destinação, principalmente, é um debate que está sendo retomado para que a medida provisória que foi lançada recentemente, né, tenha desdobramentos com programas, políticas, decretos e portarias que atendam verdadeiramente a população e não criem novos territórios, ou seja, não criem novas periferias, não acentue o problema urbano, porque dessa forma a gente não está atendendo de fato a demanda prioritária, né? E a separação do que é valor da terra, do que é valor do empreendimento, precisa ser feita. Se a gente não fizer essa separação, você nunca vai atender a população de menor renda em locais bem estruturados e em locais valorizados, né? E isso tem vinculação também com um zoneamento especial de interesse social, ou seja, como lembrou o Henrique, não faltam instrumentos aqui para a gente coordenar e trabalhar com eles, né? Mas é importante que essa gestão ela seja feita pelo município, né? O que o Instituto Polis fez naquele período do litoral sustentável foi um grande trabalho de coordenação, né? Claro, de pesquisa, informação, etc., mas foi um grande trabalho de coordenação, que seria depois constituído essas mesas, né, de diálogo e esse observatório, que era para que os agentes locais ficassem a cargo de implementar essas ações. Então, retomando aí a pergunta inicial, seria muito bem-vindo, né, ter esse trabalho retomado, e ele ser utilizado já seria um grande passo. Você sabe que eu me lembro de uma fala do nosso querido geógrafo Milton Santos, que ele falava assim: a gente não pode ver as cidades como o concreto que está ali. Nós temos que ver a cidade como relações sociais, relações políticas. E aí eu fico me perguntando, eu tenho a impressão que esses municípios não são pobres, não, na sua arrecadação, né? Por exemplo, São Sebastião tem os royalties do petróleo também, tem grana, né? Quer dizer, e o projeto Litoral Sustentável me parece que caminha nesse sentido, de criar uma espécie de espaço público de debates que possa influenciar as decisões, porque não é um problema técnico, é um problema mais político. Eu estou certo ou não, hein, Henrique? É isso, Silvio. Nós não estamos falando de municípios pobres, né? São municípios que têm uma boa arrecadação, recebem royalties do petróleo, sem contar as transferências, né, diretas constitucionais compulsórias do próprio Estado e da União para esses municípios. Então, o arranjo de receita dos municípios do litoral de São Paulo é um arranjo significativo, né? Alguns deles, obviamente, mais, outros menos. Alguns, como Santos, que tem o próprio porto, isso impulsiona a arrecadação também tributária do município de Santos, mas outros municípios que têm uma intensa economia voltada para o turismo, isso também vai impulsionar a arrecadação nesse setor. Então, os arranjos ali orçamentários permitem, né, que esses municípios disponham de recursos. Então, inclusive estranha, né, a informação de que nos últimos anos, por exemplo, municípios como São Sebastião não receberam nada de apoio do governo federal no que tange à política de defesa civil. Por que não recebeu? O município tem capacidade técnica para fazer projeto e solicitar recursos da defesa civil para o Estado de São Paulo ou para a União. Então, existe ali uma capacidade técnica. Nós não estamos falando de municípios extremamente precários e sem capacidade institucional. São municípios que têm condições de ação. Então, eu diria que, ainda que deva e possa existir aprimoramento no âmbito, né, técnico, nas gestões locais, nesses municípios, ainda que eles mereçam maiores investimentos,
ainda que sempre seja necessário impulsionar esses orçamentos, especialmente na gestão ambiental e na gestão territorial, nós não estamos falando de circunstâncias em que são municípios extremamente pobres, né? Existem recursos ali que poderiam ser destinados. A questão é qual é a prioridade quando se elabora o orçamento em cada uma dessas localidades, né? Esse orçamento é participativo, esse orçamento tem transparência, a população mais pobre e vulnerável, ela tem o poder de opinar sobre a destinação desse recurso para atender às suas necessidades, ou esse recurso ele só acaba reproduzindo um ciclo, né, de assegurar mais infraestrutura para quem já está bem localizado, para quem está em condomínio fechado, ou para quem está numa casa de veraneio à beira do mar, que, diga-se de passagem, nessa região, São Sebastião e nos municípios ali da região norte, uma boa parte das residências são residências de veraneio, são segundas residências que passam meses do ano fechadas, enquanto a população residente no município está submetida a essas circunstâncias de risco de desabamento, deslizamento, inundações, enchentes. Então, há uma questão aí que como que se dá o manejo desses recursos públicos e se existe, de fato, transparência na utilização desses recursos públicos. Uhum. Bom, olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O papo é bom, vai transcorrendo, o tempo passa, né? E eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês, para que vocês pensem assim, se formos retomar o projeto Litoral Sustentável, o que seria necessário fazer de imediato, não é? Que tipo de iniciativa poderia atender à urgência desse período que nós estamos atravessando, né? Quem quer começar? Posso começar aqui. Olha, eu acho que é muito importante que a gente faça o atendimento a essa população que sofreu com os deslizamentos, está sem moradia, está hoje num abrigo, ou qualquer que seja a solução que foi dada a ela, não é uma solução definitiva. Então, seria muito importante uma ação imediata de atendimento habitacional, mas que tivesse uma solução definitiva, né? E um atendimento habitacional adequado e um processo de urbanização, de regularização dessas áreas, e aí a gente diz regularização desde o processo de urbanização até que essa família esteja regular, tanto no seu lote quanto na sua edificação, né? A ideia é que a pessoa tenha salubridade também na sua moradia. Esse processo é um processo que é curto, médio e longo prazo. Você tem trabalho para longos anos. E só lembrando que desde aquele período do diagnóstico do litoral sustentável, existe um plano de habitação de interesse social desenhado e escrito para São Sebastião, né? E que nunca foi realizado. Portanto, orçamento não tem nada a ver com planejamento, que é outro problema no Brasil. Então, é muito importante que se tenha essas ações imediatas de atendimento, mas que essas ações se desdobrem, né? Então, assim, pensando numa política estruturada, ou seja, estruturar uma política territorial adequada para ser seguida durante os próximos anos e as próximas décadas. Se você me permite assim, um resumo bem simplista do que você falou, né? É garantir o direito à moradia num lugar decente para todo mundo, não é? Quer dizer, sim, esse tipo de... Poderia ser moradia de locação, no caso de uma emergência como essa, poderia ser, mas precisa ser num território urbanizado, próximo a tudo que é necessário, coisas desse jeito, né?
Quer dizer, não tem meio termo. Você não pode dizer, eu vou melhorar a escora da habitação na encosta. Não dá para fazer isso, né? Tem que tirar da encosta e botar num lugar decente, não é isso? Exato. Henrique, sua vez, por favor. Olha, muito bem, eu concordo, não é, com essa sugestão da Margarete, e eu acrescentaria que um outro aspecto importante que deve ser prioritário e que talvez, né, um trabalho dessa magnitude, né, voltaria a ser importante também do ponto de vista da elaboração de metodologias que resultassem em planos de prevenção e adaptação com as comunidades, Silvio. Mesmo que nós cheguemos, né, a condições de moradia bem localizada e adequada, como vocês comentavam, os eventos climáticos extremos serão mais frequentes. Então, nós temos que desenvolver com as comunidades os planos de ação sobre como atuar quando essas circunstâncias acontecerem. Então, o Instituto Polis, nós vamos começar, sob a coordenação da Margarete, muito em breve, um trabalho que vai até o final desse ano, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, ali coladinho, né, no município de Paraty, em que nós vamos ajudar uma comunidade a desenvolver uma tecnologia social própria que resulte num plano de ação para que ela saiba como agir e o que fazer nessas circunstâncias. Não é um projeto grande, é um projeto mais localizado, né, com um trabalho comunitário importante, mas que ele pode ajudar a desenvolver metodologias que depois podem ser ajustadas e adaptadas a outras comunidades e a outros contextos territoriais, inclusive no litoral de São Paulo. Então, ter uma linha de intervenção muito dirigida ao desenvolvimento de planos de ação comunitário, isso é importante, porque nós temos falado também nos planos de adaptação municipal, né? E eles são cruciais, mas os planos de adaptação municipal têm uma tendência de serem tecnocráticos. E a gente não pode esquecer que quem está na linha de frente dos desastres são as comunidades, e elas é que precisam saber como agir na medida em que os desastres acontecem, não só a Defesa Civil, não só o Corpo de Bombeiros, mas também as famílias que residem nesses territórios. Então, eu diria que planos de ação comunitários é uma linha muito importante para que seja pensado. Muito bom. Eu vou até dar uma dica, oferecer para vocês a oportunidade de fazer uma propaganda, né? Quer dizer, Margarete, última fala. O que o Instituto Polis pode oferecer para enfrentar esse desafio da região do litoral norte, hein? Olha, o Instituto Polis, né, nesses mais de 35 anos aqui que estamos trabalhando, tem um histórico de pesquisa, de criação de metodologias e de metodologias participativas, né? E de elaboração de propostas para políticas urbanas e programas e ações, né, que é muito importante. Então, tem todo esse conjunto de técnicos que atuam aqui, de colaboradores, que têm especialidades das mais diversas, para que possa colaborar com essa elaboração, com esse conjunto, né, de ações que podem minimizar esses problemas. Eu acho que assim, não é só esses episódios da chuva. Eu acho que é a construção mesmo de uma política territorial e urbana e ambiental adequada, inclusive. Muito bom. Eu queria agradecer muito a Margarete Uemura e ao Henrique Frota, os dois diretores do Instituto Polis, que nos ajudaram a compreender esse momento e se tem saída nessa nossa crise do litoral norte. E agradecer a você que também nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.